Essa tradição viva é, portanto, uma tradição coerente com as Escrituras, não há elementos da tradição que contradigam a Escritura, mas uma se verifica na outra, não é? Isso se mantém na comunhão e na escuta da palavra de Deus, e aí nós temos um elemento muito interessante, que o nosso caderno número 3 diz. Lembrem-se todos, é sempre interessante ler, voltar a esse subsídio, estou dando apenas um aperitivo. Então, esse elemento novo é o magistério. E eu acho bonito que eu aprendi, né, do Concílio Vaticano II e de muitos bispos, que todo magistério é um ministério. Magis, em latim, significa mais, maior, grande. Por isso, o magíster é o mestre. O mestre supõe-se que seja maior em idade ou em conhecimento que o discípulo. Porém, na igreja, tudo que é grande acontece no serviço. Então, o que é magis é também minis. Por isso, o magistério é um ministério. O que significa? Aqueles que na igreja são mestres da fé, nós temos os grandes místicos, os doutores, os pais da igreja, mas hoje temos o colégio dos bispos. Eles não são donos da palavra de Deus, eles não acrescentam revelações novas à palavra de Deus, mas eles exercem o serviço na comunhão e não por autoridade separada, por algum gosto, algum privilégio, não, na comunhão, assim como os 12 apóstolos garantiam com a luz do Espírito Santo a transmissão, ou seja, a grande tradição da palavra de Deus recebida de Jesus, hoje existe o magistério, que é um serviço dos bispos à palavra de Deus. É um serviço, inclusive, pastoral, porque é um serviço que quer trazer a palavra para o querigma, a catequese, a pregação, a pastoral. Portanto, nós temos a grande tradição que é a palavra de Deus na vida da igreja, na liturgia, nos concílios, nos pais da igreja dos tempos apostólicos até o século IV com Agostinho, e temos também um serviço continuado, assim como os apóstolos ensinavam, explicavam, exortavam, instruíam, hoje os bispos, pela luz do Espírito Santo e fiéis à palavra de Deus, têm também esse serviço na comunhão. De modo que podemos dizer, no magistério da igreja, continuado, atualizado, nós ouvimos a tradição, aquela palavra viva que se mantém, né, nas comunidades, desde o tempo dos apóstolos. Né? Isso é muito bom. Portanto, a palavra de Deus presente na Escritura e antes de concentrar no texto bíblico, né, por escrito, presente na vida da igreja, não é? De fato, a palavra de Deus é vivida, ela está ali, não só na redação, mas nas comunidades, né? A isso chamamos tradição. A tradição, portanto, é essa palavra sempre atualizada, transmitida para as novas gerações, o que pede o cuidado, como diz São Vicente de Lérès, no século V, também citado no subsídio, o cuidado de conservar o que a igreja crê, desenvolver o que a igreja crê e comunicar. Olha que interessante, não é só conservar, não é? É desenvolver, ou seja, aprofundar, reinterpretar, atualizar e, ao mesmo tempo, comunicar de maneira nova aquela palavra original sempre válida, sempre salvadora, que é a revelação. Deste modo, há um dinamismo na palavra de Deus mantida na tradição da igreja. Como eu já disse, não é uma conserva fechada a vácuo, não é um catálogo de museu e não é olhar para trás, mas é conservar aquela novidade do Evangelho que salva, que fala para cada nova geração, que se celebra nos sacramentos, que se anuncia no querigma e na catequese, com o serviço do magistério, e hoje podemos dizer em comunhão sinodal, não é? Porque em cada fiel batizado ou batizada, em comunhão, o Espírito Santo também atualiza a palavra de Deus, o convida à missão, o instrui com dons e carismas, e por isso somos todos corresponsáveis. A tradição da igreja
Palavra viva ao longo do tempo se mantém na comunhão. Desenvolver, como diz São Vicente de Lérins, porque nós desenvolvemos o que a palavra de Deus revela. Por exemplo, Santo Agostinho escreveu sobre a Trindade, desenvolvendo o que está na palavra de Deus para que a Trindade fosse crida com amor e testemunhada pela geração do tempo dele. Tomás de Aquino, lá na Idade Média, fez o mesmo para a sua geração. E hoje nós temos o novo catecismo da Igreja, que fala da mesma Trindade, porém para uma nova geração, com outra sensibilidade de linguagem, de atenção, de recursos, mas é a mesma Trindade, que é sempre nova a cada geração. Desenvolver a tradição e aprofundá-la, buscar o seu sentido original, não perder-se naquilo que são as tradições menores derivadas, que é o costume da igreja daqui ou de lá, mas que deve ser iluminado pela grande tradição. Também comunicar de maneira nova a cada geração o sentido da palavra de Deus ao longo desses séculos, né? Por isso a gente, na tradição da igreja, a gente não olha apenas a formulação, a linguagem, os ritos, os modos de comunicar. A gente olha o sentido original, a verdade que os ritos e a formulação preserva, para que a gente possa traduzir isso de maneira coerente e honesta, com outros recursos para novas gerações, de modo que a tradição garanta a comunicação da palavra de Deus que uma geração traz à outra, em continuidade, né, e eficácia. Portanto, a tradição, palavra da igreja, melhor, palavra de Deus na igreja, é viva, é dinâmica, se comunica e merece, pede de nós todos, o serviço de uma boa teologia, desta formação e do discernimento dos bispos, que é o magistério. Mas não se esqueça, tudo isso que a gente explicou se encontra no subsídio Cadernos do Concílio, volume 3, que comenta esse conteúdo a partir do documento Dei Verbum, não é? E outros autores. Aconselho e recomendo, leia. Assim você vai ter uma compreensão mais ampla de tudo aquilo que eu pude explicar e você fará também a sua síntese pessoal ou no seu grupo pastoral, de oração, de formação, diretamente desse subsídio. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e que essa formação avive em você a missão, a intimidade com Jesus, a solidariedade com os irmãos e a disposição de evangelizar. Deus te abençoe.